Toca Livros e Editora Pensamento apresentam Pequenas Grandes Histórias do Mestre para inspirar seu coração, de Paramhansa Yogananda. Tradução de Gilson César Cardoso de Souza. Narrado por Camilo Brunelli. Prefácio. Por Sujon Datta, sobrinho bisneto de Yogananda, consultor, escritor e palestrante. Mais de 60 anos depois de partir do plano terreno para o Mahasamadhi, Paramhansa Yogananda ainda é reverenciado por milhões de pessoas no mundo inteiro como uma das mais proeminentes figuras espirituais de nosso tempo. Sua sabedoria atemporal continua a influenciar pessoas de todas as condições desde que ele chegou aos Estados Unidos em 1920. Sinto-me especialmente afortunado por prefaciar outra magnífica antologia das histórias de Yogananda. Como sobrinho bisneto de Yogananda, sua irmã mais velha, Roma, é minha bisavó, considero uma bênção e uma honra fazer parte de seu legado e de sua família. Esse sentimento é partilhado não apenas por todos os membros de sua família, mas também por discípulos e devotos ao redor do mundo, que estudam e aplicam as ideias e técnicas científicas do Kriya Yoga do Mestre à sua união pessoal com Deus. Muitas pessoas, ainda hoje, me contam que Yogananda influenciou profundamente suas vidas. Publicada em 1946, Autobiografia de um Yogi continua sendo um best-seller perene, que toca o coração e abre a mente daqueles que acompanham sua jornada mágica. Particularmente, todas as células do meu corpo vivem e respiram a presença eterna do Mestre, a tal ponto que decidi divulgar lições de vida espirituais colhidas de minha experiência pessoal como instrutor, agente de cura, palestrante e autor. Essa, acredito, é minha contribuição ao mundo. Acredito também que devemos aproximar as filosofias oriental e ocidental em nossa caminhada humana. O yoga, em todas as suas formas, ensina-nos a superar a separação e o egoísmo para alcançarmos a unidade. As percepções incríveis de Yogananda ajudaram-me a transcender a noite escura da alma, tanto pessoal quanto coletivamente. Vivemos hoje num planeta de grande despertar espiritual. Mudanças acontecem rapidamente em todo o globo. Embora enfrentemos tempos de desafio, dispomos de incríveis oportunidades para a autocapacitação, a expansão da consciência, o crescimento espiritual e a autorrealização. Os ensinamentos eternos de Yogananda são inestimáveis para quem se dispõe a mergulhar nas profundezas de suas concepções. Absorver essa sabedoria duradoura gera uma consciência vital e um processo de fortalecimento de nossas decisões, à medida que despertamos para o nosso poder. Neste livro, você encontrará uma coletânea de histórias inspiradoras que Yogananda contou em seus Precepta e em suas palestras. As histórias, elegantemente escritas, nos oferecem verdadeiras pepitas de sabedoria. É uma leitura que alimenta a alma. Sente-se em silêncio e medite no significado de cada uma. Procure aplicá-las à sua vida, sintonizando a mente, o corpo e o espírito com o profundo significado espiritual por trás das palavras do Mestre. Você descobrirá que cada mensagem abriu sua consciência, delineando um melhor esquema mental. Prefácio. Melhores pensamentos levam a melhores ações, que por sua vez conduzem à paz interior, à alegria perene. Quando você se expande, o mundo se expande também. Quando você gera mais amor, o mundo se torna mais amoroso. Possam as expressões devocionais e as verdades profundas de Yogananda inundar sua alma, como inundaram a minha. Possa o grande Espírito do Mestre penetrar seu coração. Minha humilde esperança é que você recolha aqui pelo menos uma joia.
Ela transformará para sempre sua jornada pessoal. Usufrua. Ame mais. No Mestre, Sujon Datta. Los Angeles, Califórnia, 2013. Na voz de Camilo Brunelli. Introdução. Ratinhos ingratos e esquilos corajosos, leões bravios e serpentes convertidas, cenouras mágicas e árvores dos desejos, reis sábios e bandidos cruéis, santos ascéticos e devotos beberrões, mineiros gananciosos e filósofos presunçosos, sacerdotes ignorantes e divindades caprichosas. Além disso, rãs, cervos, elefantes, fadas, caçadores, anjos do céu e do inferno, mercadores, ladrões, rainhas, devotos atormentados por pensarem em macacos. Uma variada galeria de personagens magicamente unidas pela consciência e inspiração de um dos maiores mestres de yoga de todos os tempos, Paramahansa Yogananda. Yogananda, 1893-1952, foi o primeiro grande mestre indiano a estabelecer-se no Ocidente para divulgar a antiga ciência da autorrealização, um caminho que inclui técnicas e atitudes espirituais capazes de nos ajudar a obter o máximo de felicidade. São atitudes e técnicas como as encontradas nestas histórias, que Yogananda costumava contar com emoção e humor, para permanecerem indelevelmente impressas na consciência dos ouvintes e a transformarem. Essas histórias estão enraizadas na rica e sábia herança da cultura popular do Oriente e do Ocidente. Falam de nossa alma, pois abrangem o universal. Contra o pano de fundo da eterna luta entre o bem e o mal, mascarada e revelada por elementos poéticos e simbólicos, avultam os grandes temas da existência: necessidades humanas, desafios, lutas, coragem, desespero, valores, perda e recompensa, talento, confiança, nobreza, heroísmo, recusa a submeter-se ao destino, busca do verdadeiro eu. A alma tem a percepção da própria grandeza e descobre em si mesma recursos para derrotar seus adversários, sejam eles inimigos internos ou situações adversas. Muitas vezes, ao final de uma história, Yogananda nos toma pela mão e esclarece seus aspectos mais profundos, bem como suas implicações para a nossa vida. Em alguns casos, porém, não apresenta uma moral, talvez porque a história seja clara o bastante, ou talvez porque os ensinamentos espirituais, para serem bem compreendidos e aplicados ao cotidiano, sempre exijam a reflexão individual. Pela primeira vez, as mais belas histórias de Yogananda são reunidas e apresentadas num único volume. Como vieram de diferentes fontes, aulas e palestras de Yogananda proferidas nos anos de 1920 e 1930, e como nem todas foram redigidas por ele, mas transcritas por discípulos, os textos originais não eram muito homogêneos e, às vezes, pareciam até um pouco confusos e difíceis de entender. Em alguns casos, portanto, resolvemos não apresentar apenas uma versão literal, mas tornar o texto mais fluido e claro possível, sempre com o máximo respeito pela mensagem e o estilo do mestre, como é de praxe em nossa editora. O leitor interessado encontrará no final do livro uma lista completa das fontes originais. Por fim, agradecemos a Nicoletta Bertelli, bela alma e ilustradora internacionalmente conhecida. Ela interpretou a mensagem de Yogananda com a doçura jovial e poética que permeia toda a sua obra, tornando essa mensagem ainda mais viva e próxima de nosso coração. Mergulhemos fundo nessas lindas histórias, fiquemos inspirados e, não raro, surpreendidos por sua mensagem.
Sejamos guiados pela consciência de Yogananda e suas personagens, seres humanos, animais ou anjos, nessa eterna jornada que as une e a todos nós, a busca da verdade e da verdadeira felicidade. Desejamos a vocês boa leitura e alegre inspiração. A armadilha dos desejos. Tudo por um trapo. Nas escuras profundezas de uma floresta na Índia, viviam um dedicado mestre sagrado e seus discípulos. Longe da pressão dos desejos iníquos e das tentações do ambiente, esses deuses humanos, muito semelhantes a crianças em sua simplicidade, levavam uma vida ingênua e natural, livres das decepções de esperanças nunca realizadas. Mestre e discípulos acordavam ao nascer do dia, espalhavam suas preces sobre o seio divino juntamente com os raios do sol, comiam os frutos e raízes da mata e dormiam em cavernas escavadas pela natureza no sopé das encostas cobertas de vegetação. O discípulo Rama, depois de renunciar ao mundo sofisticado de seus pais, viera para esse refúgio isolado a fim de viver uma vida simples. Com o passar do tempo, Rama começou a dar vazão a seu espírito crítico, metafisicamente sutil, e a descobrir defeitos na disciplina simples do refúgio. Ainda que o aconselhassem a não exagerar, ele procurou um mestre e disse: Honorável Senhor, receio ter deixado uma família apenas para encontrar outra ainda maior aqui. Eu costumava desempenhar tarefas em casa e o mesmo devo fazer aqui. Comíamos, cuidávamos das refeições e da limpeza. Gostávamos uns dos outros. Dormíamos e acordávamos em casa. Ora, vejo que aqui acontece a mesma coisa. Mestre, os deveres materiais de teu refúgio são meros substitutos dos deveres mundanos que eu cumpria em minha casa. Quero me afastar de toda a materialidade e viver sozinho no templo da contemplação. O mestre advertiu-o: Filho, podes ir, mas cuidado para não te iludires com teus próprios pensamentos errôneos. Evitarás as multidões dos bons, que são melhores que as multidões dos maus, mas será mais difícil fugir do cerco de teus próprios pensamentos irrequietos, que talvez te façam perder o rumo. Rama não deu ouvidos aos conselhos dos confrades nem do mestre e saiu em busca de um lugar solitário. Para ficar livre de quaisquer empecilhos, deixou seus pertences no refúgio e só levou 2 pedaços de trapo que lhe serviriam de tanga e uma cuia de medicante para beber água. Por fim, encontrou um lugar sossegado no alto de uma colina, perto da orla da floresta e da aldeia local. Instalou-se no oco de uma rocha, à sombra de uma árvore frondosa. A primeira noite foi tranquila, apesar dos uivos dos chacais, coiotes e tigres. Mas ao amanhecer, o jovem anacoreta quase caiu em desespero ao ver que um ratinho havia roído em vários pontos a segunda peça de trapo, que ele dependurara de um galho acima de seu abrigo na rocha. Não bastasse isso, a cuia de medicante fora roubada por um ladrão silencioso, um macaco noturno. Rama pensou: Pai Celestial, deixei tudo por ti, mas em troca tu levaste minha cuia e mandaste um rato para estragar meu último bem, o pedaço de trapo. Justamente nesse momento, um aldeão passava por perto e, vendo o santo, parou para reverenciá-lo. Percebendo que Rama estava aborrecido, perguntou: Honorável santo, tenha a bondade de dizer-me o que te aborrece. Ao ouvir a história do trapo roído, o aldeão aconselhou: Santidade, por que não arranjas um gato para espantar o rato?
Excelente ideia. Mas onde acharei um gato? Perguntou ansiosamente o santo. Nada mais fácil, replicou o aldeão. Eu mesmo trarei um para o senhor amanhã. No dia seguinte, o solitário Rama acrescentou a seu patrimônio um peludo gato persa. E o problema do trapo foi resolvido, pois o rato não era bobo para desafiar o deus felino da morte só para roer um trapo ressecado. Todos os dias, com uma nova cuia de medicante recém-adquirida, Rama ia para a aldeia a fim de pedir um pouco de leite para o gato. Passou-se um ano e os aldeões, relutantemente, supriam o santo e seu gato de leite, até que um dia o ancião da aldeia lhe disse: Santo Rama, estamos cansados de abastecer-te de leite. Mas como meu gato sobreviverá? Indagou Rama. Por que não arranjas uma vaca? Sugeriu o ancião. De que modo? Perguntou Rama. Eu te darei uma agora mesmo. Foi a alegre resposta do ancião. Rama, muito contente, voltou para sua rocha com a vaca. Agora ele, o gato e a vaca formavam uma família feliz, que se acarinhava numa linguagem mútua de afeição. A vaca passou a ser chamada de Vaca do Santo e se tornou uma verdadeira praga, devorando os arrozais dos aldeões e deixando-os aflitos. Passou-se outro ano e muitas eram as histórias sobre a destruição dos arrozais pela Vaca do Santo, universalmente perdoada e sempre tolerada. Por fim, um belo dia, os aldeões se juntaram e foram se queixar dos prejuízos causados por ela. Mas como alimentarei minha vaca? Perguntou Rama. Por que não arranjas tua própria terra? Nós te daremos 25 acres, replicaram os aldeões em coro. Santo Rama ficou encantado com a oferta. Reuniu os rapazes da aldeia e, insuflando-lhes um entusiasmo divino, convenceu-os a construir uma cabana, arar a terra, alimentar o gato e a vaca. Em suma, a fazer de graça todo o trabalho da fazenda. Os aldeões toleraram em silêncio todos esses privilégios sagrados por 2 anos, quando então perceberam que seus filhos já não desempenhavam as tarefas em sua própria casa. Em grupo, foram até o santo Rama e se queixaram. Santidade, não mais permitiremos que nossos filhos trabalhem em suas terras. As nossas ficaram negligenciadas sem a ajuda deles. E o que farei na minha fazenda sem o auxílio de vossos filhos? Quis saber Rama. Por que não arranjas uma esposa e crias os teus próprios filhos? Qualquer um de nós se sentirá feliz em dar-te uma filha em casamento. Será uma honra, pois ela terá um maravilhoso marido espiritual. Bradaram em uníssono os aldeões. Eis aí uma ideia brilhante, concordou Rama. Em um mês, Rama estava pronto para se casar. Mas então, o mestre, obedecendo a uma intuição, acorreu em seu socorro. E ao encontrá-lo, disse: Pensei que havias nos deixado para ficar livre das obrigações materiais. Agora vejo que tens um gato, uma vaca, uma casa, uma fazenda e, segundo ouvi, está prestes a se casar. O que está acontecendo contigo? Bem, mestre, suspirou Rama, foi tudo por causa de um trapo. Arranjei um gato para guardá-lo, uma vaca para alimentar o gato, uma fazenda para sustentar a vaca, e agora planejo me casar para ter filhos que trabalhem nas minhas terras, pois os aldeões se recusaram a me emprestar os deles. Depois que mestre e discípulo riram muito, Rama abandonou sua família recém-adquirida e sua fazenda, voltando a viver sob a influência benigna e sábia do refúgio na floresta. Essa história mostra que ninguém deve viver sem cumprir alguns deveres materiais, e é melhor cumpri-los tendo ao lado pessoas orientadas pela sabedoria do que entre familiares materialistas
ou na companhia de sua própria mente, governada pelo humor e o hábito. Se você deixar o mundo para buscar Deus, procure calar em seu íntimo a cobiça, pois de outro modo, aonde quer que vá, as coisas materiais o acompanharão e criarão para você um ambiente mundano. O homem que não queria ser rei. Há tempos, viviam alguns santos num retiro perto de um vale na floresta. Ali, saboreavam frutas frescas, colhidas diretamente das árvores, e bebiam, com a concha das mãos, a água que brotava das fontes que desciam em borbotões da montanha. Soprava uma brisa de paz imorredoura, e seus olhos faiscavam de alegria celestial. A felicidade inundava seu peito, dando-lhes um consolo perpétuo. No entanto, certo dia, um dos santos concluiu que já tivera o suficiente da felicidade espiritual e que seria bom sentir o gosto da ventura dos reis. Queria ser rei por um dia. Com esse desejo espicaçando seu coração, saiu em busca da ventura dos reis, abandonando o refúgio aprazível, cheio de paz. A caminho pensou: Pai Celestial, sou teu filho e seguramente queres levar-me ao lugar onde eu possa gozar a ventura dos reis por um dia. Assim, refletindo, avistou, a certa distância do retiro, uma mansão luxuosa, palaciana. Ah, então o Pai Celestial realizou o meu desejo, exclamou, pondo-se a correr na direção da mansão. Atravessou os portões e nenhum guarda o deteve. Percorreu o jardim atapetado de flores e também ali não encontrou ninguém. Entrou na cozinha e viu uma mesa posta, com uma refeição quente e deliciosa à sua espera. Mas não viu criados nem serviçais. Animado por aquela estranha variedade de alimentos convidativos, pensou: o Senhor é bondoso. Materializou este palácio e esta refeição maravilhosa, digna de um rei, apenas para mim. Tudo me sai conforme desejei. Meus sonhos se materializaram. Intimamente convencido da bondade divina, começou a gozar as preliminares de ser, durante um dia, um rei enviado por Deus. Banhou-se na banheira real, vestiu-se e sentou-se para comer. Mas então, os serviçais do palácio, que perambulavam fora do palácio, entraram correndo e gritando muito excitados: Quem és tu, aí a comer os manjares de nosso rei, que foi caçar e voltará a qualquer momento? O santo, imaginando que esse era um teste do Senhor e supondo-se um amigo universalmente conhecido, replicou num tom calmo e amável: Sou um amigo do grande monarca. Vim a mando dele, a fim de gozar a ventura dos reis por um dia. Os serviçais, que tomaram o santo por um augusto convidado da corte, deixaram-no terminar a refeição real e convidaram-no a dormir no quarto do rei. Não perceberam que o santo, com a expressão grande monarca, se referia a Deus e não a seu rei terreno, que andava caçando. Passaram-se 2 horas. O arauto chegou com uma mensagem do rei, dizendo que ele tivera um contratempo e só voltaria dali a 3 horas. Queria então que sua comida estivesse pronta. Os serviçais perguntaram-lhe ansiosos: Mas Sua Majestade não chamou um convidado para comer e dormir aqui? O arauto do rei ficou furioso ao ver que aquele santo mendigo, sem convite, devorara o repasto do rei e agora dormia a sono solto em seu quarto. Ordenou que os serviçais se munissem de varas, porretes e cabos de vassoura para expulsar o intruso. O santo foi despertado de seu sonho de felicidade real a bordoadas. Mas quanto mais os criados o espancavam e xingavam,
mais ele ria sem parar. Os criados, furiosos com esse riso cada vez mais desenfreado, puseram-no sem sentidos e atiraram-no para fora do palácio. O santo, inconsciente, foi conduzido por um confrade de volta ao refúgio. O confrade forçou-o a beber leite e, para ver se ele já recobrara a consciência, perguntou-lhe: "Sabe quem está te dando leite?" O santo, moído de pancadas, respondeu jovialmente: "O mesmo Deus que me bateu por eu tentar ser rei por um dia é o mesmo Deus que está me dando leite." Os irmãos eremitas ficaram aliviados ao ver que a fé em Deus de seu maltratado confrade era a mesma na prosperidade, quando repousou na cama do rei, e na adversidade, quando foi logo depois punido. Aquele santo não era como os que reverenciam Deus nos tempos bons e o repudiam nos tempos maus. Enquanto isso, o rei, voltando ao palácio, exigiu sua refeição quente. E foi tomado de cólera ao saber que o mendigo devorara sua comida e rira ao ser espancado. Mas, excêntrico que era, ficou impressionado com a estranheza da história e ordenou que seus serviçais lhe trouxessem um intruso. Eles o procuraram por toda parte. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.